Olá, boa noite a todos. Está todo mundo me escutando bem? Perfeito. Som, imagem chegando aí com qualidade. Nós estamos agora, são 19h30 pontualmente, e aí nós vamos começar o nosso processo de correção de comentário das provas que já ocorreram, né? Do município de Nova Olinda, né? A exceção das provas da Câmara. Essa prova. Boa noite, Patrícia. Patrícia chegando agora. Essa prova que já se avizinha, né? Nós temos agora a prova certame agora no domingo, né? Pode ser, é muito provável que venha uma prova aí mais ou menos pedrada, certinho? Por que eu estou afirmando isso? Nas duas últimas provas, tanto a prova para o nível fundamental quanto as provas para o nível médio, o nível das questões de caráter regional, de conhecimentos regionais de Nova Olinda, foi um nível bastante elevado. Foi elevado a um ponto de algumas questões nós temos dificuldade de encontrar uma bibliografia, tá? Informações que não estavam no IBGE, informações que não estavam no IPES, informações que não estavam no site da prefeitura. Só para nós termos ideia do grau de dificuldade que nós podemos ter nessa futura prova, né? Sobre os conhecimentos regionais. Especialmente, especialmente no que se refere à origem e desenvolvimento do município, né? Então, nós podemos ter uma ou outra dificuldade. Não estou apostando nisso e tal. Acredito que a nossa prova será mais tranquila do que o que nós esperávamos, por exemplo, tá? Viu-se também nas duas últimas provas uma recorrência da nossa banca. Eu não sei quem elabora, quem é a comissão que elabora as questões de atualidades da banca UPA, mas eles têm um fetiche, é quase uma doença, pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva. Se você pegar as provas de 2022 até aqui, todos os certames da UPA, todos, teve pelo menos uma questão sobre o governo Luiz Inácio Lula da Silva, de forma direta, indireta, falando bem, falando mal, se posicionando à direita, à esquerda ou ao centro, mas sempre tem uma questãozinha lá abordando a temática do Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Sempre com um posicionamento ideológico de quem elaborou a questão. Eu digo isso de antemão, né, porque não é o meu posicionamento ideológico, nem o de vocês, é o da banca. Então, não leve a sua ideologia para a prova. Quer você concorde ou não concorde com o apontamento realizado sobre o governo X, Y, Z. Você vai lá, faz a prova, garante a aprovação e o resto, vida que segue. Tranquilo? Podemos começar já com a primeira questão? Querem esperar mais um minutinho, ver se alguém chega? A gente já pode começar. Nós temos 20 questões hoje. 20. Né? Eu acredito que todo mundo tenha recebido aí nos grupos e tal o e-book. Receberam? Se não, fala Leontina. Leontina, tu levantou a mão. Pronto. Alguém não recebeu? Flávio não recebeu? Fala, Leontina. Levantou a mão. Foi por engano ou vai falar? Fala logo. O que, Leontina? Tu não vai falar, não, não acredito, não. A Leontina levantou a mão e não vai falar. Menino, mas hoje. Pronto, levantou a mão de novo. Você já está mandando no chat. Fala, mulher. Fala que eu te escuto. Juazeiro não faz limite com Nova Olinda, né? Não, senhora. Ah, tá certo. Ah, Era uma não. dúvida que eu tinha. Esse Não, não pois faz limite, é intermediário, né? é a zona de influência, Leontina. Essa história das zonas de influência, zona intermediária, zona imediata, pode cair na nossa prova e vai derrubar muita gente. Porque a turma acha que o fato de ser uma zona intermediária, que é só uma zona de influência, categoricamente tem que fazer limite. Inclusive, na questão que a gente vai abordar daqui a pouco, fala um termo equivocado, que é fronteira. Município Sim. não faz fronteira.
município faz limite, estado faz divisa e país faz fronteira. Mas é um erro comum, é um erro corriqueiro. Tranquilo? Bora lá. Sim. Primeira Obrigada. questãozinha, eu posso seguir a nossa linha de sempre, né? Coloco a questão, deixo um minutinho, não mais do que isso, para você resolver, e aí, na sequência, eu entro com a resolução. Podemos seguir nessa linha? É possível? Alguém tem alguma objeção? Fale agora. É igual casamento. Me falar agora, não pode reclamar mais. Pronto. Fernanda, Cristina, todo mundo já autorizou. Então vamos embora. Eu só abrir aqui o meu PowerPoint, né? E aí, como é que tá para a região da gente? Tá chovendo. Aqui em Fortaleza caiu o maior pau d'água do mundo, né? A cidade tá o caos. Prontinho. Olha só. Bora lá. Deixa a Leontina tinha falado agora, primeira questãozinha, certinho? Então, arrumei as questões bem bonitinho e tal, separado por tema, tá? Separado por tema. Só não separei o que era fundamental em médico, achei desnecessário. Mas aqui está separado por tema. História do Brasil, história do Ceará, geografia do Brasil, geografia do Ceará, tá? Separado, atualidades, e lá no final, a cereja do bolo, as questões de caráter regional sobre Nova Olinda. Tranquilo? Primeira questãozinha aí, um minutinho para você bater cabeça e, na sequência, eu entro com a resolução. Só vou fazer a leitura para desencargo de consciência, que é o tempo que você vai analisando a questão. Em meados do século XVIII, o governo português decidiu pela primeira mudança da capital do Brasil. Das razões motivadoras desta atitude por parte da coroa, é válido considerar o interesse especial de, tá? Um enunciado curto, muito simples. Vamos lá. Item A. Aproximar o centro político do principal eixo econômico brasileiro, exercendo um controle mais rigoroso sobre a exploração da atividade aurífera. B. Garantir que a máquina burocrática estatal e os membros da família imperial pudessem usufruir dos equipamentos culturais instalados no Rio de Janeiro, quando da transferência da corte portuguesa para o Brasil. C. Exercer de forma mais eficiente o fisco, né, o controle sobre a produção cafeeira, que sofria um processo de expansão da área produzida, alcançando a região litorânea fluminense. E D. Transferiu o centro administrativo brasileiro para a capitania, que detinha a condição de polo mais dinâmico da atividade industrial no Brasil, São Paulo. Tranquilo? Um minutinho aí para você resolver essa questão, e aí, na sequência, eu entro com a resolução, tá? Para a gente não estourar o nosso tempo e não ficar cansativo para vocês. Mais cansativo, né? Tá? Mas aí é o interesse da nossa aprovação, né? Não há redenção sem Calvário. Cuida. Um minutinho. Quem está chegando aí depois, vai ingressando e tal. E aí, quem ainda não tiver o e-book, opa, já estão, não sei se já estão respondendo, já perguntando, né? Só ouvi um clique aqui, só uma resposta, né? Vamos lá, ver se já responderam. Não mais do que um minutinho. Prontinho. Voltando aí para vocês. Cadê? Prontinho, prontinho. Opa, cadê? Beleza. Atividade aurífera, Paula, é a exploração de ouro, tá? Ouro no latim vem aurum, né? Daí a palavra aurífera, ó, a língua portuguesa atropelando a vida da gente, né? Assim como o prata é argentum, por isso que a Argentina é país cor de prata. A Leide chutou não acredito. Leide, pelo amor de Deus, em nome de Nossa Senhora das Bicicletinhas, não dá mais para chutar, não, viu? Não rola mais chutar, não. Pronto, vamos desdobrar agora, Leide, nesse momento. Beleza? Mas chutou bem, viu? Se a sua aprovação dependesse dessa questão,
já tinha dado certo. Tranquilo? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui as pegadinhas dessa questão, certo? Vamos lá desmantelar a primeira questão agora, nesse momento. Mas a Leide aí tá bom de chute, viu? Eu recomendo Mega Sena. Se tiver acumulada, vai lá que dá certo, né? Chutando bem assim. Olha só, primeira questão, 0800. É uma questão padrão da nossa banca, que é a banca UPA, da Universidade Patativa do Açaré. Vem comigo. Nós estamos referindo aqui, ó, ao século XVIII. O século XVIII vai de 1701 a 1800, certinho? Como é que eu sei qual é o século? Se termina em 00, a primeira dezena dá nome ao século, século XVIII. Tá? Se termina em diferente de 0, eu acrescento 1, século XVIII. Tá? Exemplo, 1801, termina diferente de 0, acrescento um zero, uma unidade, século XIX. Ano 2000, termina em 00, século XX. Tranquilo? Só para a gente lembrar essa dança dos séculos. Nós estamos referindo ao século XVIII. E aí, no século XVIII, o Brasil já tinha vivido e vivia os chamados ciclos econômicos. O primeiro ciclo econômico do Brasil foi a cana-de-açúcar, que aconteceu no Nordeste. Segundo ciclo econômico associado à cana, só usar aqui minha borracha, né, não foi o algodão. O segundo ciclo econômico associado à produção de cana foi o ciclo econômico da pecuária, também no Nordeste. Terceiro ciclo econômico foi o ciclo da mineração. Nesse período aqui, tanto da cana quanto da pecuária, a capital do Brasil era em Salvador, né? Afinal, as atividades produtivas estavam no Nordeste. No ciclo da mineração, a capital sai de Salvador e vai para o Rio de Janeiro por decreto de Dom José I, rei de Portugal. Ele transfere a capital de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763. Então, o que é que nós vamos eliminar? Primeiro, olha só, elimina o item B. A corte portuguesa não tinha chegado no Brasil. A corte portuguesa chegaria no Brasil em 1808, né? No século XIX, nós estamos falando do século XVIII. Vamos eliminar também, entre outras coisas, o item C. O ciclo econômico era o ciclo econômico da mineração. Aqui destaque Vila Rica, onde hoje nós temos Minas Gerais, certinho? Não havia produção cafeeira expressiva. O café estava chegando no Brasil no século XVIII. Então, eu eliminei a B e eliminei a C. E eu não posso falar de atividade industrial no Brasil no século XVIII, e muito menos da instalação de São Paulo. Então, consequentemente, primeira questão, A de aprovação. A Leide aí chutou, e chutou muito bem, né? Gol de placa. Primeira questão, A de aprovação. O Rio de Janeiro, estando na região que hoje é a região sudeste, estava mais próximo da zona de produção de ouro, a zona de produção aurífera, principalmente porque nesse período, né, se cobrava o chamado quinto. O que era o quinto? 20% de todo o ouro retirado era enviado para Portugal. Enquanto o Brasil tinha ouro, era uma porrada de dinheiro. Vamos aí para a segunda. Olha o que foi que eu falei para vocês sobre a questão política partidária, né? E olha só, essa questão aqui, ela está dentro do contexto histórico da ditadura militar, certinho? Mas você está vendo aí uma referência ao Partido dos Trabalhadores, que é o partido do atual presidente da República. Um minutinho aí para você desdobrar
a segunda questão. Só vou fazer leitura para ir adiantando o nosso lado. Fundada há 45 anos, no contexto da crise da ditadura militar, após a permissão para o restabelecimento do pluripartidarismo no país, o PT, Partido dos Trabalhadores, sigla política que nasceu da união de esforços de sindicalistas, intelectuais, artistas, movimentos sociais e setores progressistas da Igreja Católica, dentre outros. Destaca-se por ser a agenda partidária que, por mais tempo, comandou os destinos do país durante a nova República, atento às particularidades relacionadas ao Partido dos Trabalhadores, PT. Analise as proposições a seguir, assinalando V se for verdadeiro e F se for falso. Em seguida, marque a alternativa que apresenta a sequência correta. Tranquilo? As questões de V ou F, as questões que nós julgamos verdadeiro ou falso, tá? Ou correta e incorreta, as assertivas, tradicionalmente são melhores de nós falarmos. Porque à medida que nós vamos desmantelando as assertivas, os itens corretos vão se descortinando, eles vão aparecendo. Certinho? Então, um minutinho aí para vocês fazerem, e aí na sequência nós entramos com a resolução. Agora vão respondendo aí no chat. Fica só esperando por mim, não, que eu não vou fazer essa prova no domingo. Vocês irão fazer essa prova. Né? A prova do domingo aí e tal. Né? E pode ter uma ou outra surpresa. Quem vai ter surpresa da concorrência, né? Nós não vamos ter, não. Vai ser mais tranquilo para a gente, né? Eu tenho fé. Deixa eu ver se já passaram um minutinho para nós entrarmos com a resolução, tá? Prontinho, vou começar a resolver, hein? Vamos lá. Segunda questão. Analise as proposições a seguir, assinalando V se for verdadeiro e F se for falso, e em seguida marque a alternativa que apresenta a sequência correta. O Partido dos Trabalhadores é a sigla partidária brasileira, atualmente, toda a vida que aparecer aí, meninos, ó, os advérbios, atualmente, majoritariamente, constantemente, respectivamente, fique preocupado, tá? O Partido dos Trabalhadores é a sigla partidária brasileira atualmente com o maior número de filiados. Falso. Hoje, com 15,7 milhões de filiados, o maior partido, considerando o número de filiados, é o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Se a minha primeira assertiva é falsa, onde não tiver a primeira como assertiva falsa, eu automaticamente elimino. Elimino a B e elimino a C. Volto para a minha segunda assertiva. Em todas as disputas presidenciais, após a última redemocratização, quando foi essa redemocratização? Pós 1985, tá? Quando começa o movimento Diretas Já, certo? Solicitando a eleição para presidente de forma direta, o que acabou não acontecendo. Em todas as disputas presidenciais após a última redemocratização brasileira, o Partido dos Trabalhadores ou venceu a disputa ou chegou ao final do pleito tendo seu candidato como o segundo mais votado. Verdadeiro. Luiz Inácio Lula Silva foi derrotado pelo Fernando Collor. Luiz Inácio Lula Silva foi derrotado por Fernando Henrique Cardoso, até que foi eleito em 2003. Certinho? Então, primeira falsa, segunda verdadeira.
Se a segunda é verdadeira e a primeira é falsa, elimino o meu item a minha alternativa D de dado. Só volto para justificar. O Partido dos Trabalhadores é uma das legendas integrantes da primeira federação partidária formada no Brasil, somando-se ao PSOL e ao PCdoB. Tá? É verdade que existe uma federação formada, mas a federação formada no Brasil é PCdoB, PT e PV. Partido Comunista do Brasil, Partido dos Trabalhadores e Partido Verde. Consequentemente, essa questão é falsa. Então, a nossa segunda questão, item D de dado. Olha só a terceira questão. Terceira questão é tranquila. Vou deixar aí um minutinho para vocês, e aí na sequência eu volto para ver se existe dúvida com respeito à segunda ou à terceira, e aí nós avançamos. Né? A terceira questão, ainda falando sobre a história do Brasil, né, vai abordar o contexto pós-ditadura militar. Certo? Há 40 anos, em face, e aí língua portuguesa, né? Ó, você vem para cá e já faz um jogo chamado sinonímia, que é a substituição de um termo ou de uma palavra para tornar o item mais claro, mais evidente, né? Diante, né? Diante, em face de, diante da rejeição do Congresso Nacional da emenda Dante Oliveira, que pretendia restabelecer o voto direto para o presidente do Brasil, a eleição do mais importante cargo de comando do Executivo Nacional foi disputada entre apenas dois candidatos pelo sistema de votação indireta, segundo a decisão dos políticos que compunham o colégio eleitoral. Assinale a alternativa que corretamente identifica os políticos que se enfrentaram nestas eleições presidenciais brasileiras. Moleza, 0800. Certinho? É uma questão tranquila. Um minutinho para vocês, e aí na sequência eu já entro com a resolução. Beleza? Acho que já deu. Um minuto. Vamos lá. Assinale a alternativa. Assinale a alternativa que corretamente identifica os políticos que se enfrentaram nessas eleições. Vamos lá. De 1964 até 85, o nosso país viveu a famigerada ditadura militar. Nesse período, não houve eleição para presidente direto. Tá? Em 1985, começa um movimento diretas já, né, para a eleição de presidente. Acabou não acontecendo. E aí concorreu à presidência, tá? O nosso primeiro presidente pós-ditadura eleito de forma indireta, Tancredo Neves. Então, onde não tiver Tancredo Neves, eu automaticamente elimino. Ó. José Sarney não concorreu à presidência, ele era vice-presidente de Tancredo Neves. Se eu sei que José Sarney não concorreu à presidência, eu elimino tanto o item A, quanto elimino também o item D. Tá? Aí você fica entre Leonel Brizola e Tancredo Neves. Leonel Brizola tinha sido exilado, né? E voltava ao Brasil, e juntamente com Lula, foi um dos proclamadores do movimento Diretas Já. Mas ele não concorreu à presidência.
Então, você vem para cá, elimina essa questão, a nossa alternativa B de bola. Tancredo Neves é eleito pelo colégio eleitoral, mas não toma posse, né? Chega a falecer no dia 21 de abril e quem toma posse é José Sarney. Cuidado. O nosso primeiro presidente eleito, tá? De forma direta pós-ditadura militar foi o senhor Fernando Collor de Mello. Esse aqui foi eleito de forma direta. Tranquilo? Deixa eu voltar aí para vocês, ver se não tem dúvida, e aí nós avançamos nas nossas questões. Deixa eu voltar aqui. Pá. Tranquilo? Até aqui, meninos, tudo tranquilo? Nível das questões: mediano, alto, baixo, mantemos o ritmo, aceleramos, desaceleramos, recordando brevemente que são 20 questões. Estou na terceira. Tio? Temos tempo hábil? Temos tempo hábil. Mantemos o ritmo assim? Tem umas questões que nós vamos conseguir acelerar um pouquinho mais, outras não, e tal, mas eu quero deixar um tempo hábil considerável para as questões relativas a conhecimentos regionais de Nova Olinda. Mantemos o ritmo? Tá bom? Sim? Não? Talvez? Falem agora. Nada? Então posso manter o ritmo, né? Disseram nada, eu vou meter a sola aqui. Vamos embora. Quarta questão. Não, não. Paulo Maluf foi que concorreu contra Tancredo Neves, tá? Concorreu Tancredo Neves como presidente, vice-presidente José Sarney. Paulo Maluf era o adversário, certo? Vamos embora. Vamos para a quarta questão. Oi, cuida. Quatro questões em meia hora. Tem que dar uma acelerada aqui, tá? Mas aí vem umas questões de nível mais fácil. Prontinho. Questão número 4, ainda sobre história do Brasil, tá? Período de república, né? Dessa vez não caiu nenhuma questão sobre o período Vargas, achei estranho. A seguir, destacamos uma série de medidas ou ações políticas de enorme relevância na trajetória histórica nacional. Analise-as atentamente e assinale em seguida nos seus respectivos parênteses com a numeração correspondente ao presidente em cujo mandato eles foram estabelecidos. Tinha uma nota no e-book da gente, aí na prova, tinha uma nota explicativa bem aqui, dizendo que havia um número maior de presidentes do que de parênteses. Mas isso era óbvio, né? Mas aí alguém achou por bem colocar essa nota explicativa, certinho? Questão número 4. Certo? Construção de Brasília, atual capital do país, implantação da moeda oficial, atualmente em circulação no país, o real, promulgação da atual Constituição em vigor no país, a de 88, chamada de Constituição Cidadã, tá? Então, quem ainda não deu uma olhadinha, dê uma olhadinha nas questões das constituições. Caiu na Câmara de Nova Olinda, pode cair agora novamente domingo, tá? Especialmente comparando as constituições, como a de 34, a de 37, né? A 34 chamada de Polaquinha, que era ou Polaca, que era a Constituição altamente inspirada nos preceitos fascistas e autoritários, né? E a Constituição de 88, chamada de Constituição Cidadã, que vai estabelecer, entre outras coisas, o artigo 5º, princípio da isonomia. Edição do mais autoritário dos atos institucionais estabelecidos durante a ditadura militar, o AI-5, o Ato Institucional número 5. Tá? Esse ato institucional número 5 ele estabelecia no Brasil a censura, né? Pesado, beleza? Então, nós temos aqui as nossas assertivas. Então, de cara, não tem a menor possibilidade de nós termos uma questão relativa a Vargas. Primeiro, quem foi que realizou a construção de Brasília, né? Construção
de Brasília. Todo mundo lembra das aulas de história. Foi o senhor Juscelino Kubitschek. Então, aqui vai o 3. Vou para os meus itens. O que não começou com 3, eu já elimino. Elimino automaticamente o item A e elimino o item C. Volto para a minha segunda assertiva. Essa questão já derrubou muita gente, muito concurseiro raiz caiu aqui. Sobre a questão da implantação do plano real, tá? E a implantação da moeda. Vamos lá. Pós-ditadura militar, 1990, deveria governar de 90 até 94 o senhor Fernando Collor de Mello, certo? Esse rapaz aqui, esse cidadão, era o presidente. O vice-presidente era o senhor Itamar Franco. No entanto, em 92, o senhor Fernando Collor de Mello passou pelo processo de impeachment. Ele foi impeachmentado, ele foi impedido. Então, quem governa o Brasil de 92 a 94 é o senhor Itamar Franco. E foi dentro do governo Itamar Franco que foi criado e implementado o Plano Real e a Moeda Real. Então, a Moeda Real foi implementada dentro do governo Itamar Franco. Então, venho para cá. Ai, não foi Fernando Henrique Cardoso? Não. Fernando Henrique Cardoso, ele era o ministro da Fazenda. Então, 3 e 5. Volto para cá, olho para a minha sequência, tem 3 e 2. A minha alternativa, B de bola. Para desencargo de consciência, eu vou ter aqui 6, foi dentro do governo de José Sarney, que foi criada a nova Constituição de 88, Constituição Cidadã, e o mais terrível do período ditatorial, Costa e Silva. Costa e Silva que foi em 1969. Ok? Então, a nossa questão número 4, item B de bola. Avançando, questão número 5, né? Para a gente não perder aqui o nosso bonde, o nosso horário. Tá? Questão número 5. Um minutinho aí para você resolver a questão número 5. Durante a maior parte do período inicial da República Brasileira, né, a República Brasileira foi dividida em vários segmentos. Então, acontece o golpe da República de 1889 até mais ou menos 1897. Aqui foi o chamado período da República da Espada. De 1897 até 1930, né, foi chamado de República Velha. E essa República Velha, ela era marcada pela presença de oligarquias, né, de pequenos grupos que governavam, né? Oligo é pouco, arquia, governo, governo de poucos, certinho? Eu vou resolver essa quinta e aí volto para vocês para tirar dúvidas, beleza? As elites rurais de dois estados, em especial, a partir de mecanismos repressores fisiológicos, como o voto de cabresto, né, em que o voto era aberto, você sabia o resultado antecipadamente, e a política dos governadores controlaram os destinos do país, exercendo uma hegemonia. Troca aqui, ó, hegemonia. Língua portuguesa de novo, vem para cá, onde tem hegemonia, troque pela palavra controle, né? No controle do país, né? Mais importante cargo, Poder Executivo Nacional, a Presidência da República. Assinale a assertiva que corretamente identificava esses estados. Nesse período, ficou conhecido como a política do café com leite. Ou um presidente era mineiro, ou um presidente era paulista. Dito isso, você elimina Rio Grande do Sul, elimina Rio de Janeiro, elimina Pernambuco, só sobra
o item C de casa. Voltando aí para vocês, alguém mandou mensagem para dirimir qualquer tipo de dúvida. Opa, cheguei. Prontinho, tranquilo, moleza até aqui, de boa. Até aqui, meninos, mantemos esse ritmo. Estamos resolvendo 5 questõezinhas. Fala, Antônio. Suerda, me repete de novo essa questão, por gentileza. Tá. Repetir qual parte? A questão integral ou você tem uma dúvida específica, Suerda? É porque eu tinha botado Pernambuco e Bahia. Não, Me não. explica de novo. Poucos presidentes foram nordestinos, né? Por exemplo, foram 2 alagoanos, Floriano Peixoto, né, o Marechal, Floriano e Marechal Deodoro, 2 alagoanos. E depois desse período, de 1897 até 1930, as duas forças econômicas e políticas do Brasil estavam em São Paulo e em Minas Gerais. Minas Gerais produzindo leite e São Paulo produzindo café. Então, nesse período, os presidentes ou eram paulistas ou eram mineiros. E aí se chamou o período chamado de República do Café com Leite. São Paulo produzindo café e Minas Gerais produzindo leite. Quem é que vai quebrar com esse ritmo? Getúlio Vargas, com o golpe de 1930. Tranquilo, Suerda? Sim. Obrigada. Então, ela é com C, né? Isso, C de casa. Não, Tá, então, obrigada. É marca porque aí. eu tinha ido pela lógica do cabresto. Não, mas o Brasil inteiro viveu isso. Só que no Nordeste sempre foi mais presente essa política do voto do cabresto. Tranquilo? Agora eu vou resolver Tá. na sequência 3 questões. Pode ser? Vou resolver a sexta, sétima e oitava para a gente não ter um déficit de tempo, né? Nosso tempo aí está bem esticado e tal. Tá tranquilo, dá para resolver com calma. Hoje o Meet está colaborando, né? Porque está chovendo. Pronto, ó. Vamos resolver a sexta. A sexta é uma questão recorrente, né? Que é sobre Padre Cícero, né? E em história do Ceará, especialmente, cai com muita frequência. Então, já vou entrar direto, solando na questão número 6. Mas se existe dúvida, nós voltamos a pouco, tá? Considerado um dos principais conflitos ocorridos na região do Cariri cearense. Como assim Cariri cearense? Nós temos Cariri cearense, Cariri pernambucano, Cariri paraibano e Cariri piauiense. Certinho? O cearense é esse nosso, né? Crato, Juazeiro, Barbalha, Nova Olinda, Farias Brito e tal. Vamos lá. A sedição de Juazeiro de 1914, manifestação de resistência de parte das oligarquias locais, com forte engajamento popular sob a liderança de Floro Bartolomeu e envolta na mística messiânica relacionada a Padre Cícero. Teve o propósito de, vamos lá, de 1896 a 1912, quem governou o Ceará, né, foi uma criatura terrível chamado Antônio Nogueira Acioli. Certinho? Antônio Nogueira Acioli comandou o Ceará com mão de ferro. Veja, ele ficou 16 anos no poder. Só que nessa época, nós não tínhamos reeleição. A reeleição só vai surgir com Fernando Henrique Cardoso. Então, como é que ele fez isso? Bandidagem, pilantragem, voto de cabresto, comprando voto, mandando assassinar os inimigos. E o principal apoiador do senhor Nogueira Scioli na região do Cariri era o senhor Padre Cícero, né? Padre Cícero, que foi inclusive o primeiro prefeito aí de Juazeiro do Norte. Ó. Juazeiro do Norte passa a existir de fato por causa de Padre Cícero, certinho? 1903. Em 1914, Nogueira Scioli tem sido deposto em 1912 e quem vai assumir o posto de presidente do Estado, até então não existia o termo governador, o termo ainda era presidente
do Estado era um inimigo mortal de Padre Cícero e de Nogueira Scioli. Foi Franco Rabelo. Certinho? Contextualizei a questão, vamos para os itens. Encabeçar a reação regional voltada a se opor, ou seja, contrário ao continuismo do presidente Nogueira Scioli. Falso. O senhor Cícero Romão Batista era parceiro político de Nogueira Scioli. Então, você descarta o item A. B. Garantir que o povoado de Juazeiro alcançasse a sua autonomia política. Juazeiro já era emancipado do Crato. Ó, a sedição de Juazeiro é de 1914. Perdão, a sedição de Juazeiro. Então, em 13, Juazeiro já tinha se emancipado, tá? Né? Tendo seu primeiro prefeito, Cícero Romão Batista. Então, A e B eliminada. D. Impedir que o governo do Ceará, presidido por Nogueira Scioli, não. Nogueira Scioli já tinha sido deposto em 1912. O presidente do Ceará, à época, era Franco Rabelo, e esse desgaste com o padre Cícero acelerou o seu fim. Então, questão número 6, C de casa. Questão número 7, história geral. A Segunda Guerra Mundial, findada há 80 anos, né, 1945, representando um dos episódios mais trágicos da história da humanidade e o conflito mais mortífero de todos os tempos. Né? Aqui morreu cerca de aproximadamente 54 milhões de pessoas, fora os mutilados e traumatizados. Tá? Continuando, foi enormemente responsável pela redefinição da geopolítica global, trazendo enormes consequências políticas e econômicas que se estendem até os dias atuais. Envolvendo, direta ou indiretamente, todos os continentes, a Segunda Guerra Mundial foi marcada pelo confronto de dois blocos beligerantes, dois blocos inimigos, os países do eixo e os países aliados. Demonstre ter conhecimento sobre um dos mais importantes acontecimentos da história mundial, assinalando a assertiva que corretamente identifica as nações que inicialmente compunham as forças militares do eixo. Tá? Moleza. Países do eixo, ó, gente, com uma palavra para você resolver a questão. GIA. Acabou a questão. GIA. Japão, Itália e Alemanha. Só isso. Esses eram os países do eixo. Ah, Brando, eu não vou lembrar disso. Vamos lembrar. Os americanos eram aliados. Então, onde tiver os americanos, você elimina. Pronto. Na sequência, a União Soviética lutou contra os nazistas. Elimina. Nessa época, não existia mais o Império Austro-Húngaro. Elimina. Então, sobra o quê? Questão de dado. Certinho? Países componentes do eixo, Japão, Itália e Alemanha, derrotados na Segunda Guerra Mundial. Tá? E aí vamos resolver a oitava e volta aí para vocês, para dirimir, resolver qualquer tipo de dúvida, né? Para a gente ter tempo hábil para as nossas questões. Atento aos aspectos geográficos relacionados ao Brasil, assinale as proposições a seguir. Essa questão de geografia do Brasil derrubou muita gente. O Brasil é o maior país em extensão territorial do hemisfério sul. 100% verdadeiro. Né? Nós temos o nosso planeta, hemisfério norte, hemisfério sul. O Brasil está 93% aqui, 7% aqui. Perdão, deixa eu corrigir aqui. Apaga, pronto. Correção. 97% aqui, no hemisfério sul, e 3% no hemisfério norte. Certinho? Essa aqui é a tal da linha do Equador. Então, o primeiro item, ele é verdadeiro. Certo? Se a primeira é verdadeira, eu não consigo eliminar nada. Vou para a segunda.
O Brasil é considerado um país tropical em razão da integralidade, ou seja, totalmente integralidade do território está compreendida entre os trópicos de Câncer e os trópicos de Capricórnio. Muita calma nesta hora. Vamos lá. Está aqui, questão rapidinha. Desenhar aqui o Brasil perfeitamente, né? Pronto, aqui o Brasil. Ah, não parece, não importa. Brasil. Vamos ter aqui, ó. Linha do Equador, certinho. Linha do Equador. Acima da linha do Equador, né, nós vamos ter o trópico de Câncer. Aqui vai passar o trópico de Capricórnio. Então, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, nós vamos ter a região tropical. Só que o Brasil tem essa parte aqui, que é a parte da região sul, que é a chamada região extratropical. Ou seja, o Brasil não está integralmente dentro da região tropical. Você vem para cá e a segunda é falsa. Se a segunda é falsa, eu elimino a D. Vou para a terceira. Em face de estarmos diante de estarmos no hemisfério ocidental, né, totalmente dentro, né, do meridiano aqui de Greenwich, do nosso planeta, para cá leste, para cá oeste, para cá oriental, para cá ocidental. E aqui a GMT, ou meridiano de Greenwich. O Brasil está totalmente no hemisfério ocidental. Em face de estarmos no hemisfério ocidental, todos os horários, ou as zonas horárias, adotados em nosso país são atrasadas. Verdadeiro. Horário de Brasília, menos 3 horas em relação ao meridiano de Greenwich. Tá? O Acre, menos 5 horas. Consequentemente, A1 é verdadeira, A2 é falsa, A3 é verdadeira. Se A1 e A2 são verdadeiras, eu já elimino o item A e já tinha eliminado o item D. 2 itens. A maior concentração de centros urbanos e populações no litoral, ou próximo a ele, revela-se em boa parte como consequência de um modelo de exploração econômica desenvolvido nos períodos colonial e imperial, voltado a produzir gêneros agrícolas destinados à exportação. 100% verdadeiro. Então, eu tenho aqui como alternativa 3 proposições corretas. A maior parte da população brasileira mora ou no litoral ou próximo a ele. Herança do período colonial. Tranquilo? Voltando aí para vocês, rapidinho. Cadê? Opa, mensagem aqui. D de dado, D de dado. Esse D de dado é de qual questão, pessoas? Da última questão? Não pode, não pode. A última questão foi C de casa, não foi não? A oitava? A sétima, sim. Sétima, D de dado. D de dado. Tranquilo? Podemos meter a sola, resolver mais 3 questõezinhas, sempre na sequência. Eu quero deixar um tempo um pouquinho maior para as resoluções das questões de Nova Olinda. Pode ser? Tranquilo resolver na sequência 3? Fala, Leontina. Fala, mulher, que eu te escuto. Não acredito que ela levantou a mão por engano. Eu não estou acreditando nisso, não. Leontina, se tu levantar a mão por engano de novo, tu vai fazer um pix. Eu acho que foi por engano mesmo. Nada? Então pronto. Podemos bater mais uma sequência de 3 questõezinhas? De boa? Falem agora. Não? Nada? Então lá vai eu, hein?
Vamos lá, mais 3 questõezinhas. Tá? E aí, se existir alguma dúvida, a gente volta aqui rapidinho. Pronto, vamos embora.